Sou o pastor Reinaldo Moraes, que esta palavra seja instrumento da graça de Deus para o seu dia. E o nosso tema, dependência diária. Êxodo 16:19 nos diz: Então disse Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Quando Israel recolheu o maná do deserto, foi orientado a juntar apenas o necessário para o dia, sem sobras para o dia seguinte. Tudo que fosse guardado durante a noite estragaria. Seria normal que uma nação inteira, vivendo no deserto, normalmente pensaria em termos de armazenamento e segurança. Mas o maná foi dado de uma forma que vai contra esse nosso instinto. Ele não podia ser administrado, acumulado ou guardado. Precisava ser recebido fresco, dia após dia. Israel não estava aprendendo a sobreviver no deserto por meio de uma gestão inteligente de recursos. Estava sendo ensinado a viver não mais como escravos, mas como um povo redimido, dependente do cuidado e da provisão diária de Deus. Guardar maná era uma tentativa de garantir o futuro à parte da palavra de Deus. Por isso a proibição era tão rigorosa. O maná não podia ser transformado em seguro. A cada manhã Israel precisava sair de suas tendas e descobrir se Deus mais uma vez seria fiel. E a cada manhã ele era. Mas havia uma exceção. No sexto dia, Israel foi instruído a recolher o dobro. A porção extra não apodreceria. Permaneceria fresca durante a noite porque o sétimo dia era o sábado. Aqui a regra tinha uma exceção. De sexta para sábado o maná não estragava. Essa exceção é profundamente significativa. Ela mostra que o problema nunca foi o maná em si, mas o ensinamento de que Deus está sempre no controle de tudo. Nos dias comuns, o maná que sobrava estragava para ensinar a dependência diária. Antes do sábado, o maná permanecia para ensinar descanso e obediência. Israel não podia guardar maná quando bem entendesse, mas era orientado a confiar em Deus o suficiente para descansar um dia por semana. Mais tarde, uma porção do maná foi colocada em um vaso e guardado diante do Senhor como memorial. Esse maná também não apodreceu. Mais uma vez, a preservação ocorre não quando Israel decide guardá-lo, mas quando Deus ordenou que assim o fizesse. O padrão é o mesmo. A provisão é governada por Deus do começo ao fim. Deus não estava ensinando aquele povo sobre como se alimentar, mas sim como depender dele integralmente. Israel estava aprendendo o que significava viver livre, mas completamente dependente de Deus. Estavam aprendendo que a vida não seria sustentada pelo que se podia armazenar, mas pela provisão vinda de Deus. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos ao amanhecer, ele não ressurgiu como mais uma provisão diária que precisaria ser repetida. Ele ressuscitou como maná final, dado uma vez, suficiente para sempre. Diferente do maná do deserto, que precisava ser recolhido novamente todas as manhãs e não podia ser guardado sem estragar, Cristo foi suficiente, de uma vez por todas. Aquilo que Deus deu a Israel dia após dia no deserto encontra seu ápice em um rei ressurreto. Ao amanhecer, quando a pedra já havia sido removida, Deus não proveu mais uma porção de maná, mas Cristo, o pão da vida, vivo e que reina eternamente. Ore comigo. Senhor Deus, ensina-nos a confiar no pão que vem da Tua mão, e não nas reservas que tentamos construir por medo. Livra-nos da ansiedade que deseja controlar o amanhã e formar em nós um coração que aprende a depender de Ti hoje. Que saibamos descansar em Ti dia após dia e que, acima de toda a provisão diária, nossos olhos estejam fixos em Cristo, o pão vivo que desceu do céu, suficiente para sempre. É em nome dele que oramos. Pai, nós te agradecemos. Amém. Paz.